Agora, então, o último exercício número 8. Nesse aqui, ele não é difícil, mas ele exige uma atenção um pouco maior do que nos outros exercícios. Esse aqui a gente tem essa situação aqui. Os corpos A, B e C, eles são... O corpo está apoiado numa superfície aqui, fixa. Os corpos A e C estão suspensos, e aqui tem polias que permitem um movimento aqui, então, do sistema todo. Então, aqui a gente tem que saber interpretar algumas coisas, mas vamos anunciar primeiro. O sistema é constituído pelos corpos A, B e C, de massas respectivamente 4, 6 e 10 kg. Calcule a aceleração do sistema e as tensões nas cordas, T1 e T2, desconsiderando os atritos com a superfície. Considere a aceleração da gravidade, o G, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então a gente já tem isso aqui de informação. Vou colocar o G aqui. Não, deixa. Tenha em mente já que são 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem que prestar atenção em uma coisa aqui. Primeiro, a gente tem dois corpos suspensos. Tem um de 4 kg e o outro de 10 kg. Aí a gente tem que prestar atenção no seguinte. Beleza, os dois estão suspensos, mas qual que vai puxar o sistema e vai fazer o sistema se deslocar para determinado lado? Vamos ver só. Se o corpo A conseguir puxar com mais força todo o sistema, então o sistema vai rodar no sentido anti-horário. Agora, se o corpo C ele conseguir puxar todo o sistema com mais força, então o sistema vai rodar no sentido, vai girar no sentido, girar não, vai se deslocar no sentido horário. Então, a gente tem que ver o que seria essa força com que cada um puxa. A gente já conhece. Primeiro, quais informações a gente tem do ar? A gente tem informação da massa e a gente sabe que tem uma aceleração que puxa ele ali, uma aceleração gravitacional. Então a gente consegue calcular já o peso. A gente consegue já calcular o peso então, desse corpo. E ele vai ser importante para a gente poder entender. Por que ele vai ser importante para a gente entender? Não tem mais nenhuma outra força agindo no sistema. A única força que age aqui é a força gravitacional. Aí tem a força gravitacional que age sobre o corpo A e a que age sobre o corpo C. Somente essas duas. Desconsiderando o atrito que tem tanto nas polias quanto aqui na superfície de apoio do corpo B. E desconsiderando também a massa das cordas. Vamos considerar que são cordas ideais. Ou seja, não tem massa relevante para a gente. Então, beleza. A gente consegue ver então já que o corpo C tem uma força, peso aqui que puxa para baixo, chamada PC. E o corpo A vai puxar aqui com uma força para baixo também, com o peso A. O corpo B, a única força que ele vai sofrer aqui são as tensões. Então vai ser a tensão 2, no caso aqui se ele estiver sendo puxado para cá, ou a tensão 1 se ele estiver sendo puxado para cá. Aí a gente tem que entender então como são essas forças, qual o valor numérico dessas forças. Primeiro, PA. O que a gente tem de informação do PA? Para poder calcular o PA, quer dizer. O PA vai ser igual a massa de A vezes a gravidade. Essas informações aqui a gente tem. A massa de A, 4 kg, e a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade. Isso aqui vai ser igual a 40 newton. Agora, o peso do corpo C. O peso do corpo C vai ser a massa do corpo C vezes a gravidade. Massa do corpo C, 10 kg, vezes a gravidade, que é de 10 kg. 10 kg não, 10 metros por segundo ao quadrado, desculpa. Isso aqui então dá 100. 100 o quê? 100 newtons. Unidade de força. Então, disso aqui, a gente tem que o corpo A puxa o sistema para esse lado de cá, no sentido anti-horário, com uma força de 40 newtons, enquanto que o corpo C ele puxa o sistema para cá com uma força de 100 newtons.
Então, o que é importante a gente entender aqui é a força resultante que puxa o sistema. Essa força resultante, ela vai ser igual, então, ao balanço das forças que agem no sistema. Tem uma força que age para cá, outra força que age para cá. Então, colocando sempre a maior antes aqui para ficar, é só por questão de conveniência mesmo, para a gente sempre ter um resultado positivo na força resultante, 100 menos os 40 newtons. Isso aqui vai ser igual a 60 newtons. Ou seja, o sistema, o corpo A, está no sentido horário com uma força de 60 newtons. Então, 60 newtons de força está fazendo o sistema se mover nesse sentido aqui, no sentido horário. Essa força aqui, que é a força que puxa o sistema, e a gente já tem informação de massa de todo o sistema. A gente consegue obter com isso, então, a aceleração do sistema. Aceleração aqui do sistema, vou colocar um Szinho só para poder ainda ver, mas enfim. Então a gente consegue já ter essa informação aqui, da aceleração do sistema. Como que a gente vai calcular a aceleração? A gente tem lá a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, a massa do que a gente quer calcular, né, no caso da aceleração do sistema todo, e a aceleração do sistema, que é o que a gente quer encontrar. Então, isolando, a gente vai ficar aqui, a aceleração ela vai ser igual a força resultante sobre a massa. Qual que é a força resultante? A resultante são 60 newtons, porque o balanço entre as forças de 40 newtons e de 100 newtons, se fizer o balanço, a diferença entre elas, a diferença vai ser de 60 newtons. Então, colocando aqui 60 sobre... Aí fica aqui, qual que vai ser a massa? A massa não é a massa de um corpo só, é a massa de todo o sistema. A gente tem que prestar atenção que o peso desse corpo aqui puxa todo o sistema. Então, o que acontece? Quando esse corpo ele é puxado para baixo, tem uma corda que liga ele aqui em B, ele vai puxar esse corpo B também, aqui no caso que vai deslizar sobre a superfície. Essa corda T1 aqui, essa corda em tensão T1, ela vai ser puxada também, e esse corpo A vai se deslocar para cima. Então, isso são as informações que a gente tem aqui para poder entender como é que funciona bem o sistema. Então, qual que é a massa que vai ser deslocada devido ao peso do corpo? A massa vai ser dos três corpos juntos, porque os três corpos, que é o nosso sistema, vão ser puxados simultaneamente, no mesmo sentido. Então, a gente vai ter aqui a soma das massas. Então, a massa aqui vai ser a massa total. Vou colocar um Tzinho aqui só para ficar mais claro. Então, qual é essa massa total? Vai ser 4 quilos mais 6 quilos mais 10 quilogramas. Isso aqui vai ficar igual a 60 dividido por 4 mais 6, 10, mais 10, 20. Então a gente já tem a informação aqui da aceleração. A aceleração vai ser 6 sobre 2. 6 sobre 2 a gente sabe que é igual a 3. Então a gente já coloca aqui. A aceleração do sistema é de 3 metros por segundo. Beleza, mas aí fica a dúvida. Como que a gente consegue calcular agora as tensões? Então a gente vai fazer isso aqui com passos mais detalhados. Primeiramente, o que é a tensão? A tensão é a mesma coisa que força. A diferença entre tensão e força é simplesmente a tensão utilizada como força de uma corda para puxar algum objeto. Isso que se diz tensão de uma corda, tensão sobre um objeto, etc. Então, a tensão é a força que está agindo ele sobre aquela corda para realizar determinado movimento. Então, a gente consegue escrever, sendo ela uma força, a gente consegue escrever exatamente dessa forma. Então, a gente vai saber já que T1 ela vai ser igual a uma massa vezes uma aceleração.
Vou dar um espaço porque cada um são coisas diferentes. Uma massa vezes uma aceleração. E o T2 é a mesma coisa. Ou melhor, fazer primeiro o T1 para a gente poder entender aqui. Então, beleza, mas qual que seria essa massa e o que seria a primeiro, a gente já sabe que a aceleração do sistema é de 3 metros por segundo. O corpo C puxa descendo, o B está deslocando para cá e o A está subindo. Então, T1, né? Tensão 1 é exatamente a força que puxa somente o corpo A. Qual força que puxa somente o corpo A? É a tensão 1. Não tem outra tensão que puxa esse corpo. Então a gente vai ser massa, que massa? Massa de A. Uma aceleração. Só que qual aceleração que é? Bom, C está sendo acelerado para baixo com uma aceleração de 3 metros por segundo. E os outros dois? Os outros dois é igual, porque isso aqui não é aceleração de C, isso aqui é aceleração do sistema inteiro. Ou seja, todo o sistema está acelerando nesse sentido aqui, no sentido horário, com uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração de C, essa é a aceleração de B, e essa é exatamente a aceleração de A. Então, a gente tem as informações aqui já da massa, né? Que massa seria a massa de A, e a aceleração, essa aceleração aqui, é a aceleração do sistema. Isso aqui é a massa de A, então, são 4 kg multiplicado a massa de A multiplicada pela aceleração do sistema. A aceleração do sistema é 3 metros ao quadrado. 4 vezes 3, isso aqui é então a gente já tem informação aqui de T1, a gente substitui aqui, já, na resposta. 12 Newton. T2, a mesma coisa que vai mudar é que a gente vai ter uma massa a mais. O corpo C, ele vai por todo o sistema no aqui o horário, C vai descer, B vai ser deslocado para cá e A vai subir. Só que repara uma coisa, a força T2 ela está puxando o corpo B e o corpo B está puxando aqui, através da tensão T1, né, o corpo A. Então o T2 ele vai puxar tanto o corpo B quanto o corpo A. É como se a gente colocasse aqui uma pessoa que está sendo arrastada, vamos supor que está ajudando uma pessoa a sair de um barranco, um buraco, que seja. Então tem uma pessoa puxando aqui, usando um contrapeso, etc. Tem uma pessoa puxando aqui, tem uma aqui e tem outra aqui. Essas duas aqui, elas estão sendo necessariamente puxadas pelo T2. Então o T2 vai ter uma força que puxa tanto o corpo B quanto o corpo A. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Então qual vai ser essa massa aqui? Lembrando que é a mesma forma, mesmo que você usa. Qual que vai ser essa massa? Essa massa é exatamente a massa de A mais a massa, porque são as duas massas que estão sendo puxadas em essa força T2, pela tensão T2. E qual vai ser a aceleração? A aceleração do sistema é exatamente isso aqui, não muda. Então a aceleração de todos os corpos é a mesma. Então a aceleração dessa parte aqui de A com B é 3 metros por segundo ao quadrado. Aceleração do sistema, né? Então substituindo aqui, a gente vai ter que T2 vai ser igual a massa de A, 4 kg mais massa de B, 10 vezes 3, 30. Atenção aqui, 2 vai ser de 30 newtons. Então aqui a gente já tem as respostas. A aceleração do sistema vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado, a tensão T1, 12 newtons, e T2, 30 newtons. Então com isso a gente
toda a lista. Já foi dito lá no slide, mas caso haja alguma dúvida, não deixe de mandar mensagem. Manda mensagem no WhatsApp, manda e-mail, que já está fixado também nos slides anteriores. Não hesitem, tentem fazer exercício, porque esse conteúdo é importante para a gente poder entender os conteúdos que vêm adiante na mecânica. Então, peço que se esforcem, entendam isso aqui. Se precisarem de ajuda, pode mandar mensagem para mim o dia inteiro, não tem problema. Eu vou responder o máximo que eu conseguir. E é isso. Obrigado.